Atrás de uma passagem secreta que conecta a biblioteca ao quarto real, o príncipe Daniel Borges observa horrorizado, através de uma pequena fresta, o que está acontecendo com sua amada avó. Para de chorar, velha. Já expliquei 1000 vezes que Daniel viajou. A voz áspera de Lady Bruna Andrade ecoa pelo quarto como um chicote. Ela está parada ao lado da cama, onde jaz a rainha-mãe Helena Moraes, de 81 anos, que balança a cabeça confusa e assustada. O contraste da crueldade. A idosa frágil, com cabelos brancos despenteados e camisola de dormir amarrotada, estende a mão trêmula em direção à jovem nobre. Por favor, querida, onde está meu neto? Estou com medo. Sua voz é quebrada, infantil, como de uma criança perdida. Bruna afasta a mão da velha senhora com nojo visível. Não me toque, você está suja e fedendo. Como Daniel aguenta isso? Ela vira as costas para a rainha-mãe, que começa a soluçar de desespero, as lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas. A reação do príncipe Daniel sente o sangue ferver nas veias. Seus punhos se cerram involuntariamente enquanto observa a mulher que estava prestes a desposar, maltratando cruelmente a pessoa mais importante de sua vida. A mulher que o criou após a morte prematura de seus pais está sendo tratada como lixo pela sua própria prometida. O plano do teste. 3 dias atrás, o Conselho Real havia dado um ultimato. O casamento com Lady Bruna Andrade seria anunciado oficialmente dentro de 1 semana. Ela parecia a noiva perfeita. Filha do Lorde Conselheiro, educada em Paris, fluente em 3 idiomas. Conhecedora de filosofia e literatura, conversavam durante horas sobre Aristóteles e Platão. No papel, eram almas gêmeas intelectuais. Mas algo no olhar frio de Bruna, quando ela observava a rainha-mãe doente, incomodava Daniel profundamente. Por isso, criara este plano desesperado. Fingiu partir para uma missão diplomática nos territórios vizinhos, mas permaneceu escondido no palácio para observar o verdadeiro caráter de sua futura esposa. O que está presenciando supera seus piores temores. A entrada do anjo. A porta do quarto se abre novamente. Uma jovem camponesa de aproximadamente 28 anos entra carregando uma bandeja de madeira com xícaras fumegantes. Seus cabelos castanhos estão presos em uma trança simples. Seu vestido azul escuro é simples, mas limpo, remendado com cuidado em alguns pontos. Boa tarde, Vossa Majestade. A voz dela é doce como mel silvestre, carregada de uma ternura genuína que contrasta brutalmente com os gritos anteriores. Eu sou Gabriela Castro. Vim trazer um chá especial para acalmar seus nervos. O poder da bondade. A rainha-mãe para de chorar instantaneamente. Há algo na voz desta desconhecida que traz uma paz inexplicável, como se anjos houvessem sussurrado em seus ouvidos. Gabriela se aproxima da cama com cuidado infinito, como quem manuseia cristal precioso herdado de gerações. A senhora parece preocupada. Quer me contar o que está sentindo? Eu não consigo lembrar onde está Daniel. A voz da rainha-mãe é quebrada de tristeza, mas não há mais desespero, apenas melancolia suave. O dom revelado. Em vez de corrigir bruscamente ou demonstrar a menor impaciência, Gabriela sorri com uma compreensão que aquece o coração. Ele deve estar na biblioteca estudando, como sempre faz. Que tal bebermos este chá enquanto esperamos? É feito com camomila e erva cidreira. Minha mãe dizia que estas plantas conversam com nossa alma quando ela está confusa, trazendo mensagens de paz dos campos floridos. Daniel observa fascinado enquanto sua avó, pela primeira vez em semanas, sorri verdadeiramente. É um sorriso frágil, mas genuíno, que ilumina seu rosto envelhecido como raios de sol através de nuvens escuras. O cuidado perfeito Gabriela ajuda a rainha-mãe a se sentar melhor na cama, arrumando os travesseiros com delicadeza. Ela oferece a xícara morna, segurando junto com a idosa para evitar que suas mãos trêmulas derramem o líquido dourado. Que cheiro maravilhoso! Murmura a rainha-mãe após o primeiro gole,
Você tem mãos de fada, minha criança. Minha mãe me ensinou que cada erva tem uma história, uma missão. A camomila acalma os pensamentos agitados. A erva cidreira traz clareza quando tudo parece nebuloso. A natureza nunca abandona seus filhos. Sempre há uma planta disposta a nos ajudar. O impossível acontece. Nos próximos minutos, Daniel testemunha algo que jamais imaginara possível. Gabriela não apenas cuida fisicamente da rainha-mãe, mas entra em seu mundo confuso com paciência infinita. Quando a idosa pergunta novamente por Daniel, a camponesa não a corrige. Em vez disso, ela diz: "Tenho certeza de que ele voltará em breve. Enquanto esperamos, que tal me contar como era quando ele era pequeno? A memória feliz." Os olhos da rainha-mãe se iluminam. Ah, ele era um menino tão curioso, sempre com um livro nas mãos, fazendo perguntas sobre tudo. Uma vez trouxe uma rã para dentro do palácio porque queria estudar como ela respirava. Gabriela ri. Um som cristalino que ecoa pelo quarto como sinos de igreja em manhã de domingo. Aposto que a senhora teve trabalho para tirar a rã de lá. Tive mesmo, mas nunca tive coragem de repreendê-lo. Aquela sede de conhecimento era tão pura, tão bonita. O confronto inevitável. A porta se abre bruscamente. Bruna retorna ao quarto e sua expressão se contorce de irritação ao encontrar a cena de carinho e tranquilidade. "O que essa camponesa está fazendo aqui?" Bruna pergunta com desdém, como se Gabriela fosse uma praga que infestou o ambiente. Gabriela se levanta calmamente, mas mantém uma das mãos sobre a da rainha-mãe em gesto protetor. "Cuidando de nossa rainha com o respeito e amor que ela merece", responde firmemente, sem se intimidar pela postura arrogante da nobre. A revelação da maldade, respeito. Bruna ri com crueldade, um som que faz Daniel se arrepiar. Esta velha demente não entende mais nada do que acontece ao redor. Você está perdendo tempo com uma defunta que respira. A frase corta Daniel como uma lâmina afiada cravada no peito. Sua avó, a mulher que sacrificou sua própria juventude para criá-lo após a tragédia que levou seus pais. A pessoa que lhe deu amor incondicional, mesmo quando ele era um garoto teimoso e rebelde, sendo chamada de defunta que respira pela mulher que ele quase coroou rainha. A defesa corajosa Gabriela se levanta completamente, colocando-se entre Bruna e a cama real como um escudo humano. Toda alma merece dignidade, especialmente uma que já deu tanto amor ao mundo. A rainha-mãe criou um homem extraordinário. Isso por si só merece nossa reverência eterna. Bruna bufa de raiva, suas narinas dilatando como as de um touro furioso. Você não passa de uma camponesa ignorante que não entende como funciona a realeza. Saia daqui antes que eu mande açoitá-la por desrespeito. A coragem inabalável. Gabriela não recua 1 centímetro. Permanece firme ao lado da cama, sua mão ainda sobre a da rainha-mãe. Entendo perfeitamente como deveria funcionar, com compaixão, bondade e cuidado pelos mais vulneráveis. Se isso é ignorância, prefiro ser ignorante a ser cruel. Bruna fica lívida de raiva, mas algo na postura determinada de Gabriela a impede de avançar. Ela cospe uma última ameaça. "Vamos ver por quanto tempo sua arrogância dura, camponesa." E sai do quarto batendo a porta com força suficiente para fazer os vidros das janelas tremerem. O momento da verdade. Gabriela imediatamente volta sua atenção para a rainha-mãe, que ficou assustada com a discussão. "Não se preocupe, majestade. Pessoas boas sempre aparecem para cuidar de quem precisa. E há muitas pessoas boas neste palácio que a amam profundamente." Daniel mal consegue respirar. Em poucos minutos, seus olhos se abriram para uma verdade devastadora que mudou tudo. Estava prestes a se casar com um demônio disfarçado de dama, enquanto um anjo verdadeiro estava bem diante dele, trajando roupas simples de camponesa. Durante os dias seguintes, Daniel continua sua vigília secreta. O padrão se repete de forma dolorosamente clara. Sempre que Bruna visita a avó, trata a idosa com impaciência crescente, suspirando alto, tamborilando os dedos com irritação.
revirando os olhos quando a rainha-mãe se confunde ou repete perguntas, a revelação chocante. Em uma das visitas, Bruna chega a dizer para sua dama de companhia: "Esta demência senil, espero que não seja hereditária, seria um problema para nossos futuros filhos." Como se a doença da avó fosse uma inconveniência pessoal em seus planos matrimoniais. A rotina do anjo. Enquanto isso, Gabriela estabelece uma rotina de cuidados que impressiona Daniel profundamente. Ela chega sempre no mesmo horário matinal, trazendo diferentes tipos de chás conforme o estado emocional da rainha-mãe. Para dias de agitação, camomila com lavanda. Para momentos de tristeza profunda, erva cidreira com melissa. Para manhãs confusas, chá suave de capim-limão que clareia os pensamentos, a arte de contar histórias. Gabriela não apenas administra os chás. Ela conversa, conta histórias simples da vida no campo, descreve como as flores desabrocham na primavera, fala sobre passarinhos que cantam diferentes melodias conforme as estações. Seu repertório parece inesgotável, sempre adaptado ao humor da rainha-mãe. Daniel percebe que sua avó tem significativamente mais momentos de lucidez quando Gabriela está presente. É como se a presença doce da camponesa acalmasse as tempestades mentais que afligem a mente idosa. A noite da revelação. Uma noite, escondido em sua passagem secreta, Daniel ouve uma conversa que o emociona até as lágrimas. Gabriela está sozinha com a rainha-mãe, que não consegue dormir. "Sabe, majestade, eu perdi minha mãe quando tinha apenas 15 anos. Ela ficou doente e não tivemos dinheiro para os remédios caros que os médicos receitaram." A voz de Gabriela carrega uma tristeza antiga, mas sem amargura. "Mas antes de partir, ela me ensinou que cada planta tem uma história, um propósito. A natureza não abandona ninguém. Sempre há esperança crescendo em algum lugar. O despertar do amor verdadeiro." Daniel sente lágrimas queimando seus olhos. Pela primeira vez em seus 39 anos, compreende o que significa amor verdadeiro. Não é a atração intelectual que sentia por Bruna, baseada em conversas filosóficas e interesses comuns. É esta ternura profunda que observa em Gabriela. Esta capacidade de amar incondicionalmente, de colocar as necessidades de outros antes das próprias. A inveja cresce. Bruna percebe a mudança de atmosfera no palácio. Durante um almoço com suas damas de companhia, ela ouve uma delas comentar: "É impressionante como a rainha-mãe melhorou depois que aquela camponesa começou a cuidar dela. Talvez devêssemos aprender algumas dessas receitas de chás." A fúria de Bruna cresce como fogo alimentado por vento forte. Uma camponesa está ganhando prestígio e admiração que deveria ser dela como futura rainha. O jantar do conselho. Durante um jantar com o Conselho Real, enquanto Daniel ainda fingindo estar viajando, ela ouve Lorde Conselheiro comentar: "É notável como aquela jovem conseguiu melhorar o estado da rainha-mãe. Talvez devêssemos considerá-la como médica oficial do palácio." A decisão fatal. Nessa noite, sozinha em seus aposentos luxuosos, Bruna toma uma decisão que selará seu destino. Não pode permitir que uma simples aldeã prejudique seus planos de se tornar rainha. Gabriela deve ser eliminada da equação, e para isso precisa de um plano que a destrua definitivamente. O retorno oficial. No quarto dia, Daniel anuncia oficialmente seu retorno da missão diplomática. Ele chega ao palácio fingindo estar conhecendo Gabriela pela primeira vez, mas seu coração acelera quando a vê cuidando de sua avó. O primeiro encontro oficial. Quando entra no quarto da rainha-mãe, encontra uma cena que o emociona. Sua avó está sentada na poltrona ao lado da janela, com boa cor no rosto, sorrindo enquanto Gabriela lhe mostra diferentes ervas secas, explicando as propriedades de cada uma. "Daniel, meu querido." A rainha-mãe se levanta com mais energia do que demonstrara em meses. "Você precisa conhecer Gabriela. Ela é um anjo que Deus enviou para cuidar de mim." A conversa reveladora.
Daniel finge surpresa e gratidão. É um prazer conhecê-la, senhorita Castro. Vejo que minha avó está visivelmente melhor. Pode me contar sobre seus métodos? Gabriela, tímida diante do príncipe, explica humildemente sobre os chás e a importância de tratar cada pessoa como única. Não faço milagres, Alteza. Apenas escuto o que a natureza e o coração me dizem sobre o que cada alma precisa. Daniel fica fascinado não apenas pelas palavras, mas pela humildade genuína de Gabriela. A reação de Bruna. Enquanto isso, observa disfarçadamente Bruna, que chegou logo após ele. A expressão dela é de irritação mal contida ao ver o príncipe demonstrando tanto interesse pela camponesa. A intensificação do cuidado. Durante os dias seguintes, Daniel continua observando o comportamento de ambas. Bruna intensifica suas demonstrações de impaciência com a rainha-mãe, como se quisesse provar que cuidar da idosa é perda de tempo. Gabriela, por outro lado, dedica-se ainda mais, percebendo que o príncipe valoriza o bem-estar de sua avó. A conspiração começa. É durante uma dessas observações que Daniel percebe Bruna cochichando com sua dama de companhia sobre planos sinistros para livrar-se da ameaça camponesa. Ele não consegue ouvir detalhes, mas a expressão maléfica de sua prometida deixa claro que algo terrível está sendo tramado. O Jardim das Ervas. Na última noite antes da armadilha ser executada, Daniel toma coragem para conversar sozinho com Gabriela. Ele a encontra no Jardim das Ervas, organizando plantas que coletara durante o dia. Posso perguntar por que decidiu dedicar sua vida a cuidar dos outros? Daniel pergunta genuinamente curioso. A história de Gabriela para de separar as ervas e o olha com sinceridade tocante. Quando perdi minha mãe, senti uma dor que achei que me mataria, mas percebi que podia transformar essa dor em algo bom, usando o que ela me ensinou para aliviar o sofrimento de outros. Ela sorri suavemente. Cada pessoa que ajudo a se sentir melhor é uma forma de honrar a memória dela. A compreensão profunda. Daniel compreende nesse momento que está diante de uma alma verdadeiramente nobre. Muito mais nobre que qualquer título de nobreza poderia conferir. Mas também percebe que algo sinistro está sendo tramado. Em breve, precisará agir para proteger a mulher que, sem saber, conquistou completamente seu coração. A tempestade se aproxima. A manhã seguinte, amanhece cinzenta sobre o reino de Valdória, como se os céus pressagiassem a tempestade que estava prestes a desabar. A armadilha que Bruna vinha preparando finalmente se concretizaria, mudando para sempre o destino de todos no reino. Amanhã amanheceu cinzenta sobre o reino de Valdoria, como se os céus pressagiassem a tempestade que estava prestes a desabar. Lady Bruna Andrade havia passado a noite inteira elaborando seu plano cruel, e agora chegara a hora de executá-lo. O plantio das evidências. Antes do nascer do sol, ela cavalgou disfarçada até a pequena cabana onde Gabriela morava, nos arredores da aldeia. Com movimentos furtivos, plantou entre os pertences da camponesa um pequeno saco de tecido fino contendo ervas raríssimas, açafrão tibetano, ginseng siberiano, pétalas de lótus dourado, plantas que custavam fortunas e só poderiam ser obtidas através de mercadores estrangeiros. Bruna sorriu com crueldade, enquanto escondia as evidências falsas entre as roupas simples de Gabriela. A camponesa arrogante finalmente receberá a lição que merecia. O grande jantar. O grande salão do palácio estava repleto para o jantar oficial. Toda a corte havia se reunido para celebrar o retorno do príncipe Daniel de sua missão diplomática. As mesas brilhavam com prataria polida cristais, refletindo a luz das velas, aroma de iguarias refinadas. Daniel ocupava seu lugar de honra à mesa principal, ao lado da cadeira vazia reservada para sua prometida. A acusação pública. Quando Bruna fez sua entrada triunfal, vestindo um vestido verde esmeralda bordado com fios dourados, todos os presentes se levantaram em reverência. Meus senhores e senhoras da corte,
Bruna começou com voz clara que ecoou por todo o salão. Tenho uma revelação grave a fazer que concerne a segurança de nossa amada família real. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. As acusações devastadoras. Descobri que uma camponesa que tem tido acesso aos aposentos reais, sob o pretexto de cuidar de nossa querida rainha-mãe, está, na verdade, roubando ingredientes preciosos da farmácia real. Bruna ergueu a voz dramaticamente como uma atriz no palco. Murmúrios chocados se espalharam pelas mesas. Os nobres trocaram olhares de incredulidade e indignação. Esta mulher, que se faz passar por curandeira, tem roubado sistematicamente ervas raríssimas que custam fortunas ao Tesouro Real. Pior ainda, ela está praticando medicina sem autorização e pode estar envenenando lentamente nossa preciosa rainha-mãe. A reação de Daniel sentiu o mundo desabar ao redor dele. Não podia acreditar na audácia e crueldade de Bruna, mas antes que pudesse reagir, ela continuou seu ataque devastador. Encontrei evidências irrefutáveis em sua cabana. Ervas que só nós, nobres, temos direito de possuir. Esta camponesa ambiciosa está claramente tentando criar algum tipo de dote ilícito às custas da generosidade real. A ordem de prisão. Lorde Conselheiro se levantou, o rosto vermelho de raiva. Isto é inaceitável. Uma traição à confiança da coroa. Onde está esta criminosa? Guardas! Bruna gritou com autoridade falsa. Tragam Gabriela Castro imediatamente. A entrada humilhante. As portas do salão se abriram violentamente. 6 guardas reais entraram arrastando Gabriela, que estava visivelmente confusa e apavorada. Suas roupas simples contrastavam brutalmente com a riqueza ao redor, fazendo-a parecer ainda mais vulnerável. Não entendo o que está acontecendo! Gabriela exclamou, sua voz tremendo de medo e confusão. Não fiz nada de errado. À apresentação das provas, Bruna se aproximou dela com um sorriso cruel. Não fez nada de errado? Então como explica isto? Ela fez um gesto para um dos guardas, que jogou sobre a mesa principal o saco com as ervas plantadas. Daniel reconheceu imediatamente as plantas. Ervas que realmente custavam fortunas e eram impossíveis de encontrar na região onde Gabriela vivia. O desespero da inocente. Eu nunca vi essas plantas na vida. Gabriela protestou desesperadamente. Elas nem crescem em nossa região. Como poderiam estar em minha casa? Mentirosa! Bruna gritou teatralmente. Os guardas encontraram estas evidências escondidas entre suas roupas. Você é uma ladra e uma farsante. A condenação da corte. A acusação ecoou pelo salão como um martelo de juiz. Toda a corte olhava para Gabriela com desprezo e nojo. A jovem camponesa, que há poucos dias era elogiada como milagrosa, agora era vista como uma criminosa perigosa. Daniel queria gritar, queria se levantar e defender Gabriela, mas sabia que revelar seu conhecimento sobre o verdadeiro caráter de Bruna naquele momento seria inútil. Precisava de evidências concretas, não apenas de sua palavra contra a dela. A sentença cruel. Prendam esta mulher imediatamente, Lorde Conselheiro ordenou com voz tonitruante. Ela deve ser julgada por roubo, prática ilegal de medicina e possível tentativa de envenenamento da realeza. Não! Gabriela gritou enquanto os guardas a agarravam pelos braços. Eu só queria ajudar. Eu só queria cuidar da rainha-mãe com amor. O silêncio forçado. Suas súplicas desesperadas ecoaram pelo salão enquanto era arrastada para fora. Daniel teve que usar toda a sua força de vontade para não se levantar e impedir aquela injustiça brutal. Mas sabia que precisava ser estratégico. Agir por impulso agora só pioraria as coisas para Gabriela. Bruna observou a cena com satisfação mal disfarçada. Finalmente havia eliminado a ameaça camponesa que estava prejudicando seus planos de se tornar rainha. As masmorras. As masmorras do Palácio de Valdória eram lugares sombrios que raramente viam a luz do sol.
Gabriela foi jogada em uma cela úmida e fria, com apenas um monte de palha mofada como cama, um balde de água suja no canto. Ela se encolheu no canto mais distante, abraçando os joelhos contra o peito, tentando processar o pesadelo em que sua vida havia se transformado, o tormento dos prisioneiros. Olha só, mais uma bruxa que tentou enganar os nobres. Um dos prisioneiros na cela ao lado zombou cruelmente. Pensou que podia sair da lama usando feitiçaria, né? Eu não sou bruxa, Gabriela protestou com voz quebrada. Eu só cuido de pessoas com ervas que minha mãe me ensinou. É isso que todas dizem. Outro prisioneiro riu maldosamente. Depois vem chorar quando são pegas roubando dos ricos. A dor silenciosa Gabriela fechou os olhos e tentou se concentrar em memórias felizes da mãe. Mas a dor no coração era grande demais. Quem cuidaria da rainha-mãe agora? A pobre senhora ficaria sozinha com sua confusão mental, sem ninguém para preparar seus chás calmantes ou conversar com paciência sobre suas memórias embaralhadas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Gabriela, enquanto sussurrava uma oração silenciosa, pedindo forças para suportar aquela provação injusta. A visita noturna. Na calada da noite, uma figura encapuzada desceu as masmorras, usando passagens secretas que apenas a família real conhecia. Daniel havia se disfarçado como um comerciante comum, usando roupas simples, escurecendo o rosto com carvão. O guarda da prisão estava cochilando em sua cadeira quando Daniel se aproximou silenciosamente. A conversa secreta. Boa noite, amigo. Daniel sussurrou com voz disfarçada. Trouxe algumas moedas de ouro para conversar com a prisioneira sobre ervas. Sou comerciante e quero saber se ela realmente conhece plantas raras. O guarda abriu os olhos, viu as moedas reluzindo na mão do estranho e sorriu ganancioso. Por esse preço, pode conversar o quanto quiser, mas não faça barulho. O encontro nas sombras. Daniel caminhou nas pontas dos pés até a cela de Gabriela. Ela estava encolhida no canto, tremendo de frio e medo. Senhorita, sussurrou Daniel, mantendo a voz disfarçada. Sou um comerciante de ervas. Ouvi sobre sua situação e gostaria de conversar. Gabriela levantou os olhos inchados de tanto chorar. Não tenho nada a dizer. Sou inocente, mas ninguém acredita em mim. A esperança nasce. Eu acredito, Daniel disse suavemente. Pode me contar exatamente o que aconteceu? Gabriela o olhou com uma mistura de esperança e desespero. Eu nunca vi aquelas plantas na vida. Elas nem crescem em nossa região. São de clima tropical. Como poderiam estar em minha casa? Daniel sentiu um alívio imenso ao ouvir a confirmação do que já sabia. Você viu alguma coisa estranha nos últimos dias? Alguém rondando sua casa? A pista crucial. Gabriela pensou por um momento, enxugando as lágrimas. Agora que menciona, na noite anterior à minha prisão, ouvi cavalos próximo à minha cabana. Pensei que fossem viajantes perdidos, mas agora alguém plantou essas evidências. Daniel murmurou mais para si mesmo que para ela. Mas quem faria isso? Por que alguém quereria me prejudicar? Gabriela perguntou com voz quebrada. A promessa Daniel queria desesperadamente revelar sua identidade e consolá-la, mas sabia que isso poderia colocar ambos em perigo. Em vez disso, disse, há pessoas poderosas que se sentem ameaçadas por sua bondade, mas prometo que a verdade virá à luz. Gabriela o olhou nos olhos através das grades. Há algo em sua voz que me acalma. Quem é você? Daniel hesitou por um momento. Apenas alguém que reconhece a injustiça quando a vê. Mantenha a fé. A verdade sempre encontra um caminho. A investigação começa. Ele saiu das masmorras com o coração partido, mas também com determinação renovada. Agora tinha certeza absoluta da inocência de Gabriela e pistas sobre como Bruna havia armado contra ela. Nos dias seguintes, Daniel analisou as ervas que foram usadas como evidência. O comerciante árabe, Daniel, sabia que essas ervas específicas só poderiam ser obtidas através de um único mercador na capital, Hassan al-Rashid, um comerciante árabe que tinha licença exclusiva para importar plantas exóticas.
Disfarçado novamente, Daniel visitou a loja de Hassan no mercado central da capital. O mercador era um homem de meia idade, com barba grisalha e olhos perspicazes, que pareciam avaliar o valor de tudo ao redor. A descoberta crucial. Bom dia, meu senhor. Hassan cumprimentou com sotaque melodioso. Em que posso ajudá-lo hoje? Daniel fingiu interesse casual. Ouvi dizer que o senhor tem plantas muito raras. Estou particularmente interessado em açafrão tibetano, ginseng siberiano e pétalas de lótus dourado. Os olhos de Hassan se iluminaram. Ah, um conhecedor. Sim, tenho essas preciosidades, mas são extremamente caras e tenho pouquíssimas em estoque. A pergunta fatal. Curiosamente, Daniel continuou sua encenação. Alguém mais procurou essas plantas específicas recentemente? Hassan pareceu pensativo. Agora que menciona, há cerca de 2 semanas, uma dama nobre procurou exatamente essas mesmas plantas. Pagou em ouro sem pechinchar. Muito incomum. Pode descrevê-la? Daniel perguntou, tentando manter a voz casual. A identificação. Mulher jovem. Cabelos louros como ouro. Olhos verdes. Vestida com a mais fina seda. Falava com autoridade, claramente acostumada a ter seus desejos atendidos imediatamente. A descrição batia perfeitamente com Bruna. Daniel sentiu uma mistura de raiva e alívio. Finalmente tinha a evidência concreta da conspiração. Por acaso guarda registros dessas transações? Hassan sorriu orgulhoso. Claro, sou comerciante respeitável. Guardo o registro de todas as vendas importantes, especialmente as de plantas tão raras. A prova definitiva. Ele foi até um baú ornamentado e retirou um livro de couro encadernado. Folheou as páginas até encontrar o que procurava. Aqui está. Lady Bruna Andrade. Compra no valor de 50 moedas de ouro. Açafrão tibetano, ginseng siberiano, pétalas de lótus dourado. Data exatamente 2 semanas atrás. Daniel mal conseguia conter sua excitação. Aquela era a prova definitiva de que Bruna havia comprado as plantas que depois foram encontradas com Gabriela. Seria possível ter uma cópia deste registro? Hassan preparou uma cópia autenticada do registro, selada com sua marca oficial de comerciante licenciado. O plano de justiça. Daniel saiu da loja com o coração acelerado. Finalmente tinha em mãos a evidência que precisava para destruir Bruna e salvar Gabriela. Mas sabia que precisava ser ainda mais cuidadoso. Bruna era esperta e perigosa. Naquela noite, Daniel retornou aos seus aposentos com uma determinação férrea. Começou a planejar cuidadosamente como usaria as evidências contra Bruna. Não podia simplesmente acusá-la privadamente. Era preciso expô-la publicamente, da mesma forma que ela havia humilhado Gabriela. A preparação do julgamento. Ele decidiu organizar um julgamento público na praça principal do reino. Convocaria toda a corte e o povo para testemunhar a verdade sendo revelada. Seria uma oportunidade de não apenas inocentar Gabriela, mas também de mostrar ao reino que tipo de pessoa Bruna realmente era. Enquanto planejava cada detalhe da exposição pública, Daniel pensava em Gabriela sofrendo sozinha na prisão. Cada momento que passava era uma tortura para ambos. Mas ele sabia que precisava ser paciente e estratégico para garantir que a justiça fosse feita da maneira mais devastadora possível para Bruna. A armadilha que Bruna havia preparado para destruir Gabriela estava prestes a se voltar contra ela mesma, de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Na manhã do dia escolhido para o julgamento, uma multidão se reuniu na praça principal de Valdória. A notícia de que a camponesa acusada de envenenar a rainha-mãe seria julgada publicamente se espalhou rapidamente por todo o reino. Alguns vinham por curiosidade, outros por sede de justiça, e muitos por entretenimento mórbido. A praça principal do reino de Valdória nunca havia visto uma multidão tão imensa. Milhares de pessoas se aglomeravam. Entre as barracas do mercado, subiam nos telhados das casas vizinhas. Se espremiam nas janelas dos edifícios ao redor. A chegada triunfal de Bruna chegou à praça radiante de satisfação.
Finalmente, veria a camponesa arrogante receber o castigo que merecia. Ela ocupou um lugar de destaque entre os nobres, vestindo suas melhores roupas como se fosse uma celebração. Vestia um vestido púrpura bordado com fios prateados. Uma tiara de diamantes cintilava em seus cabelos louros, perfeitamente arranjados, e um sorriso de satisfação cruel adornava seus lábios. Finalmente, sussurrou para sua dama de companhia. Aquela camponesa arrogante receberá o que merece. Todo o reino verá o que acontece com quem ousa desafiar a nobreza. A plataforma do julgamento. No centro da praça, uma plataforma de madeira havia sido erguida especialmente para a ocasião. Cadeiras ornamentadas foram dispostas para os membros da corte, enquanto o povo comum se apertava em pé, criando um mar de rostos ansiosos e curiosos. Os tambores do palácio ecoaram pela praça, anunciando a chegada da comitiva real. O príncipe Daniel surgiu vestindo suas melhores roupas de cerimônia, mas seu rosto estava sombrio e tenso. A entrada da acusada. As pesadas portas de ferro da prisão se abriram com um ranger sinistro. 6 guardas emergiram escoltando Gabriela Castro, que caminhava entre eles com a dignidade de uma rainha, apesar das correntes que pesavam em seus punhos e tornozelos. Seus cabelos castanhos estavam despenteados após dias na prisão úmida. Seu vestido simples estava sujo e rasgado, mas seus olhos mantinham uma luz de inocência que contrastava brutalmente com a atmosfera de condenação ao redor. Ela não chorava, não se lamentava. Caminhava com a cabeça erguida. A multidão explodiu em vaias e gritos quando Gabriela apareceu. Bruxa! Envenenadora! Ladra! As palavras voavam como pedras, mas ela não se curvou nem demonstrou medo. A leitura das acusações. Lorde Conselheiro subiu à plataforma e ergueu as mãos para silenciar a multidão. Cidadãos de Valdória, hoje presenciaremos a justiça sendo feita. A camponesa Gabriela Castro, acusada de roubo, prática ilegal de medicina e tentativa de envenenamento de nossa amada rainha-mãe, será julgada diante de todos vocês. Um rugido de aprovação se elevou da multidão. Gabriela foi conduzida ao centro da plataforma, onde uma cadeira de madeira rústica a esperava. Lorde Conselheiro desenrolou um pergaminho e começou a ler as acusações formais. Gabriela Castro, camponesa de origem humilde, você está acusada de roubar ingredientes preciosos da farmácia real no valor de 50 moedas de ouro. Está acusada de praticar medicina sem autorização real. E, mais gravemente, está acusada de tentativa de envenenamento lento de Sua Majestade, a Rainha-Mãe Helena Moraes. A resposta digna. Como responde a essas acusações? Lorde Conselheiro perguntou em voz alta. Gabriela se levantou lentamente, as correntes tilintando suavemente. Sua voz, quando finalmente falou, era clara e firme, cortando através do barulho da multidão como uma lâmina afiada. Sou inocente de todas essas acusações. Jamais roubei coisa alguma. Jamais pratiquei medicina com intenção de prejudicar. E jamais em vida faria mal à rainha-mãe, a quem aprendi a amar como se fosse minha própria avó. A sinceridade em sua voz era tão pura que alguns na multidão começaram a murmurar entre si, questionando se realmente estavam vendo uma criminosa ou uma vítima. Bruna, apresenta as provas. Bruna sentiu um calafrio de preocupação. A camponesa estava se defendendo melhor do que esperava. Rapidamente se levantou de sua cadeira ornamentada e pediu permissão para falar. Alteza, se me permite, gostaria de apresentar as evidências irrefutáveis contra esta mulher. Daniel acenou silenciosamente, embora seu coração estivesse se despedaçando ao ver Gabriela sendo torturada publicamente. Bruna caminhou até o centro da plataforma com passos teatrais. Cidadãos de Valdória, esta mulher não é a camponesa humilde que finge ser. Ela é uma manipuladora calculista que se infiltrou em nosso palácio com intenções sinistras. Ela fez um gesto dramático para um dos guardas que trouxe uma mesa pequena onde foram dispostas as ervas plantadas.
Vejam com seus próprios olhos açafrão tibetano, ginseng siberiano, pétalas de lótus dourado. Plantas que custam fortunas e são impossíveis de obter legalmente para uma simples camponesa. A defesa impotente. Isso é mentira! Gabriela finalmente gritou, sua voz cortando através do caos. Eu nunca vi essas plantas na vida. Elas nem crescem em nossa região. Mentirosa! Bruna gritou de volta. Os guardas encontraram essas evidências em sua própria casa. Como explica isso? Gabriela olhou diretamente nos olhos de Bruna. Não posso explicar como plantas que nunca possuí apareceram em minha casa. Mas sei que alguém as colocou lá para me prejudicar. Alguém que se sente ameaçado pela verdade. A acusação implícita fez Bruna ficar lívida de raiva. Você ousa sugerir que alguém da nobreza se rebaixaria a armar contra uma simples aldeã? Que importância poderia ter para merecer tal atenção? O príncipe se levanta. Foi então que Daniel se levantou lentamente de sua cadeira real. O movimento foi tão súbito e inesperado que um silêncio mortal tomou conta de toda a praça. Milhares de pessoas prenderam a respiração, esperando para ver o que o príncipe herdeiro diria. Na verdade, Daniel começou com voz que ecoou clara e firme por toda a praça. Essa é uma pergunta muito interessante, Lady Bruna. Que importância poderia ter uma simples camponesa para merecer uma armação tão elaborada? Bruna sentiu o sangue gelar em suas veias. Havia algo no tom de Daniel que a deixou profundamente inquieta. A primeira testemunha. Daniel caminhou lentamente até o centro da plataforma, seus passos ecoando no silêncio absoluto. Cidadãos de Valdória, antes de prosseguirmos com este julgamento, gostaria de compartilhar com vocês algumas descobertas interessantes que fiz nos últimos dias. Ele fez um gesto e um homem de barba grisalha subiu à plataforma escoltado por guardas. Era Hassan al-Rashid, o comerciante de ervas exóticas. Este é Hassan al-Rashid, comerciante licenciado para plantas raras. Senhor Hassan, pode nos dizer quando foi a última vez que vendeu açafrão tibetano, ginseng siberiano e pétalas de lótus dourado? Hassan se curvou respeitosamente. Alteza, foi há exatamente 2 semanas. Uma compra muito incomum, pois alguém adquiriu essas 3 plantas específicas de uma só vez, pagando sem pestanejar. A revelação devastadora. E quem fez essa compra? Daniel perguntou, embora já soubesse a resposta. Hassan apontou diretamente para Bruna. Lady Bruna Andrade, Alteza. Tenho aqui o registro oficial da transação. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o vento sussurrando entre os edifícios. Todas as cabeças se voltaram para Bruna, que ficara pálida como um fantasma. Isso é impossível! Bruna gaguejou desesperadamente. Deve haver algum engano. Eu nunca... Daniel ergueu a mão, interrompendo-a. Senhor Hassan, essa não é a única evidência que trouxe, não é? Hassan retirou de sua túnica um documento selado. Tenho aqui uma cópia autenticada do registro de venda, com data, descrição das plantas e assinatura da compradora. Tudo devidamente documentado, conforme exige a lei real. A confissão do príncipe Daniel pegou o documento e o ergueu para que toda a multidão pudesse ver. Cidadãos, aqui está a prova de que Lady Bruna Andrade comprou exatamente as plantas que depois foram encontradas com Gabriela Castro. Mas isso não é tudo que descobri. Ele se virou para enfrentar Bruna diretamente. E pela primeira vez, ela viu nos olhos dele algo que a fez tremer de medo. Verão, durante os 3 dias em que fingi estar viajando, permaneci escondido no palácio e observei tudo. A confissão caiu sobre a multidão como um raio. Vi como você tratava minha amada avó quando pensava estar sozinha. As verdades reveladas. Vi você gritando com uma idosa doente, chamando-a de velha fedorenta. Vi você afastar suas mãos com nojo quando ela pedia carinho. Vi você chamar a mulher que me criou de defunta que respira,
Cada palavra de Daniel era como um martelo batendo na reputação de Bruna. A multidão começou a murmurar com indignação crescente. E também vi esta mulher, Daniel apontou para Gabriela, cuidar de minha avó com amor incondicional. Vi ela preparar chás que realmente melhoraram o estado da rainha-mãe. Vi ela tratar uma rainha com a dignidade que uma camponesa órfã demonstrou ter em abundância. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. As cartas incriminadoras, Bruna tentou uma última defesa desesperada. Daniel, querido, você não pode dar crédito à palavra de um comerciante estrangeiro contra sua própria prometida. Esta deve ser uma conspiração para nos separar. Daniel riu com amargura. Conspiração? Sim, houve uma conspiração. Mas foi você quem a orquestrou, Lady Bruna Andrade. Ele fez outro gesto e mais guardas trouxeram uma caixa de madeira. De dentro dela, Daniel retirou cartas e documentos. Essas cartas foram encontradas em seus aposentos. Nelas, você descreve seus planos para eliminar a ameaça camponesa. Suas próprias palavras, em sua própria letra, planejando destruir uma mulher inocente. Daniel começou a ler uma das cartas em voz alta. Minha querida prima Morgana, a situação está se tornando insuportável. Aquela camponesa está ganhando influência demais sobre a família real. Preciso encontrar uma forma de eliminá-la antes que ela prejudique completamente meus planos matrimoniais. A explosão de fúria. A multidão explodiu em rugidos de indignação, mas agora direcionados contra Bruna. A maré de opinião pública havia se voltado completamente. Bruna, encurralada e desesperada, finalmente explodiu em fúria. Suas máscaras de nobreza e refinamento caíram como trapos velhos. Sim, eu armei contra ela e faria novamente. Uma simples camponesa não merece estar acima de mim. Eu sou filha de Lord, educada na França, fluente em 3 idiomas. Como ousa uma aldeã ignorante ter mais prestígio que eu neste palácio? O veneno em sua voz chocou até mesmo seus aliados na nobreza. Nunca haviam visto Lady Bruna demonstrar tal crueldade aberta. A revelação final. E quanto à sua preciosa avó, ela continuou com ódio destilado. Aquela velha senil realmente é um estorvo que deveria morrer logo e parar de ser um peso para todos. Cuidar dela é perda de tempo que poderia ser gasto em coisas mais importantes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo seus próprios pais, que estavam na multidão, ficaram horrorizados com as palavras de sua filha. A sentença Daniel olhou para ela com uma mistura de nojo e pena. Lady Bruna Andrade, com suas próprias palavras, você revelou ser exatamente o monstro que suspeitei que fosse. Uma pessoa capaz de conspirar contra inocentes e desejar a morte de idosos doentes não merece título algum, muito menos o de rainha. Ele se voltou para a multidão, que estava completamente silenciosa, absorvendo a magnitude da revelação. Cidadãos de Valdoria testemunharam hoje não apenas a inocência de Gabriela Castro sendo provada, mas também a verdadeira natureza de quem eu quase fiz minha esposa. Uma mulher que conspirou, mentiu, armou contra inocentes e demonstrou desprezo pelos mais vulneráveis. Portanto, conforme as leis do reino, que punem conspiração contra a coroa e crueldade contra membros da família real, decreto o seguinte: Lady Bruna Andrade e sua família são banidas permanentemente do reino de Valdória. Todos os seus títulos são revogados, todas as suas propriedades confiscadas para compensar os danos causados. Ela tem até o pôr do sol para deixar nosso território para nunca mais retornar. A destruição completa. A multidão explodiu em aplausos. Gritos de justiça e muito bem ecoaram por toda a praça. Bruna ficou parada no centro da plataforma, completamente destruída. Em questão de minutos, passou de futura rainha a exilada sem lar. Seus sonhos de poder e prestígio se transformaram no pesadelo mais terrível possível. Não!
Ela gritou uma última vez. Isto não pode estar acontecendo. Eu mereço ser rainha. Eu mereço. Mas suas palavras se perderam no rugido de aprovação da multidão. Os guardas se aproximaram para escoltá-la para fora do reino e ela foi arrastada da plataforma, ainda gritando protestos inúteis. O pedido de casamento. Daniel então se aproximou de Gabriela, que ainda estava sentada na cadeira, agora livre das correntes que haviam sido removidas pelos guardas. Gabriela Castro, ele disse, ajoelhando-se diante dela. Peço perdão em nome de todo o reino pela injustiça que sofreu. Você é a pessoa mais nobre que já conheci. Ele pausou, seus olhos encontrando os dela. E seria uma honra se aceitasse não apenas meu pedido de perdão, mas também meu pedido de casamento. A praça inteira prendeu a respiração. O príncipe herdeiro estava se declarando para uma camponesa diante de milhares de pessoas. A resposta do coração Gabriela olhou nos olhos de Daniel e viu ali amor verdadeiro, respeito e admiração genuína. Não era um pedido baseado em conveniência política ou atração superficial. Era o reconhecimento de uma alma nobre por outra. Alteza, ela disse suavemente, se nosso amor pode trazer cura e esperança para mais pessoas neste reino, então aceito me tornar sua esposa e servi-lo com todo o meu coração. A explosão de alegria da multidão ecoou por todo o reino. Era como se toda a população estivesse celebrando não apenas um casamento, mas o triunfo da justiça e da bondade sobre a crueldade e a ambição. Daniel ajudou Gabriela a se levantar e, diante de toda a população de Valdória, a beijou ternamente. Era o selamento não apenas de seu amor, mas de uma nova era para o reino, o destino de Bruna. Enquanto isso, Lady Bruna era escoltada para fora da cidade em uma carroça simples, com apenas as roupas do corpo. Sua família, envergonhada e arruinada, a seguia em silêncio. Seu sonho de poder se transformara no pior pesadelo imaginável. A última imagem que ela teve do reino de Valdória foi a multidão celebrando na praça, comemorando sua queda e o triunfo da camponesa que havia tentado destruir. O casamento real. 6 meses se passaram desde aquele dia memorável na praça principal. O reino de Valdória estava em festa, preparando o casamento mais aguardado de sua história. A união entre o príncipe Daniel Borges e Gabriela Castro. O palácio fervia com os preparativos. Flores de todos os cantos do reino, alfaiates trabalhando dia e noite, um vestido que refletisse a simplicidade e elegância natural de Gabriela, a recuperação da rainha-mãe. O que mais emocionava Daniel era ver como sua amada avó, a rainha-mãe Helena, havia florescido novamente sob os cuidados constantes de Gabriela. A idosa estava mais lúcida e feliz do que havia estado em anos. Seus momentos de confusão mental diminuíram drasticamente. Minha querida criança, a rainha-mãe dizia todas as manhãs, enquanto Gabriela preparava seu chá de camomila. Você trouxe vida nova para este palácio. Daniel nunca foi tão feliz, e eu nunca me senti tão amada. A cerimônia popular. Daniel decidiu tornar o casamento uma celebração popular. As portas da catedral foram abertas não apenas para a nobreza, mas para todo o povo. Quero que nosso matrimônio simbolize a união entre todas as classes do reino, Daniel havia declarado ao Conselho Real. Gabriela veio do povo, e o povo deve estar presente para abençoar nossa união. Os votos. Quando chegou a hora dos votos, Daniel tomou as mãos de Gabriela nas suas e falou com voz clara e emocionada. Gabriela, quando te conheci, descobri que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no caráter. Você me ensinou que amar é servir, que liderar é cuidar, que a grandeza está na humildade. Prometo te amar e te respeitar todos os dias de minha vida. E prometo que juntos serviremos nosso povo com o mesmo amor que você demonstrou por minha avó. Gabriela, com voz doce, mas firme, respondeu: Daniel, você me mostrou que o amor verdadeiro vê além das aparências e das origens.
Prometo ser sua companheira fiel, sua conselheira honesta, e junto com você, prometo dedicar minha vida a cuidar de nosso povo com compaixão, justiça e amor. Que nossa união traga cura e esperança para todos que precisarem. O legado social, parte crítica. Após a cerimônia, houve uma celebração que durou 3 dias. O palácio abriu suas portas para todos, ricos e pobres, comemorando lado a lado. Mas o momento mais emocionante da celebração aconteceu quando Gabriela fez um anúncio que mudaria para sempre a história de Valdória. Academia Real de Medicina Popular. Meu querido povo, ela disse da sacada principal do palácio, diante de milhares de pessoas reunidas na praça. Como rainha, minha primeira decisão é estabelecer a Academia Real de Medicina Popular. A multidão murmurou curiosa, esperando para saber do que se tratava. Esta academia será um lugar onde camponeses e curandeiros populares poderão estudar e ensinar seus conhecimentos sobre plantas medicinais. Vamos unir a sabedoria ancestral do povo com os estudos formais da medicina real. Ninguém mais morrerá por falta de conhecimento sobre curas naturais. O povo reagiu com grande alegria ao anúncio. Pela primeira vez na história, o conhecimento popular seria valorizado e preservado oficialmente. Biblioteca Popular. Daniel, por sua vez, estabeleceu uma biblioteca popular, onde pessoas de todas as classes podiam ter acesso aos livros. A educação deixou de ser privilégio exclusivo da nobreza. Hospitais gratuitos. Nos meses seguintes, Gabriela estabeleceu hospitais populares em todas as cidades, onde os conhecimentos da Academia de Medicina Popular eram aplicados para cuidar dos necessitados gratuitamente. A mortalidade infantil diminuiu drasticamente. Epidemias que antes devastavam o reino foram controladas com métodos preventivos baseados em plantas medicinais. Reforma do sistema de justiça. Daniel, inspirado pela sabedoria prática de sua esposa, reformou o sistema de justiça real. Estabeleceu tribunais populares onde camponeses podiam apresentar suas queixas diretamente, sem passar pela burocracia corrupta que favorecia apenas os ricos. A nova geração. 2 anos após o casamento, Gabriela deu à luz uma menina que recebeu o nome de Helena Sofia, em homenagem tanto à bisavó quanto à pureza que a criança representava. A pequena princesa nasceu saudável e forte, trazendo ainda mais alegria ao reino. A rainha-mãe Helena, agora com 83 anos, segurava a bisneta com mãos trêmulas, mas firmes. Esta criança crescerá sabendo que a verdadeira realeza está no serviço aos outros. Vocês criaram um legado maravilhoso. O contraste final. Enquanto isso, nos confins do reino vizinho, Bruna observava de longe as celebrações do nascimento da princesa através de relatos de viajantes. Sua amargura havia se transformado em uma obsessão doentia que estava consumindo sua saúde mental. Ela havia emagrecido drasticamente. Seus cabelos estavam grisalhos aos 34 anos e suas mãos tremiam constantemente de raiva reprimida. Seus pais haviam se adaptado melhor à nova vida, mas Bruna se recusava a aceitar qualquer responsabilidade por sua queda, o legado permanente. Nos anos seguintes, a diferença entre as duas vidas se tornou ainda mais gritante. Gabriela florescia como rainha, amada pelo povo e respeitada por outros monarcas. Suas reformas sociais fizeram de Valdoria um reino próspero e feliz. Academia de Medicina Popular, preservando o conhecimento ancestral, hospitais gratuitos, cuidando dos necessitados, biblioteca popular, democratizando a educação, tribunais populares, garantindo justiça para todos os orfanatos e asilos, cuidando dos vulneráveis. A pequena princesa Helena Sofia crescia saudável e inteligente, dividindo seu tempo entre lições formais com tutores reais e caminhadas pelos jardins com a mãe, aprendendo sobre plantas e conversando com crianças de todas as classes sociais. A lição final. Quando a rainha-mãe Helena fez 85 anos, ela reuniu toda a família para uma conversa importante. Estava lúcida e serena,
mas todos percebiam que seu tempo estava chegando ao fim. Meus queridos, ela disse, segurando as mãos de Daniel, Gabriela e da pequena Helena Sofia, vivi tempo suficiente para ver os frutos do amor verdadeiro. Gabriela, você não apenas curou minha mente confusa, mas curou nosso reino inteiro. Uma semana depois, a rainha mãe Helena faleceu pacificamente durante o sono, com um sorriso sereno no rosto. Seu funeral foi uma celebração de uma vida bem vivida, com todo o reino chorando não de desespero, mas de gratidão por ter sido abençoado com uma matriarca tão amorosa. O ciclo continua 10 anos após seu casamento, quando Gabriela completava 38 anos e Daniel 49, eles se tornaram avós. A princesa Helena Sofia, agora com 20 anos, deu à luz gêmeos após um casamento de amor com um jovem príncipe do reino vizinho. Gabriela segurava os netinhos recém-nascidos com a mesma ternura que havia demonstrado pela rainha-mãe anos antes. O ciclo do amor continuava, passando de geração em geração como uma herança mais valiosa que qualquer tesouro real. Epílogo. 20 anos depois. A última cena da história se passava no Jardim Real de Valdória, onde uma Gabriela de 50 anos ensinava seus netos sobre plantas medicinais, exatamente como sua própria mãe havia lhe ensinado décadas antes. Seus cabelos agora tinham fios prateados, mas seus olhos mantinham a mesma bondade que havia conquistado o coração de um príncipe. Daniel, aos 61 anos, observava a cena da janela de seu escritório, rodeado pelos livros que sempre amara, mas agora também pelos relatórios dos hospitais, escolas e orfanatos que sua esposa havia estabelecido. O legado de Gabriela não estava apenas nas instituições que criara, mas nas vidas que tocara. Centenas haviam encontrado cura, milhares haviam encontrado esperança. E em algum lugar distante, uma mulher amarga contemplava pela janela a vida que poderia ter tido se apenas tivesse escolhido o amor ao invés da ambição. O amor verdadeiro havia triunfado, e o reino de Valdória prosperaria por gerações sob o legado de uma camponesa que se tornou rainha pelo coração que oferecia a todos. Gostou dessa história? Você acha que Lady Bruna teve o que mereceu? Acha que Gabriela agiu certo ao aceitar se casar com o príncipe? Me conta nos comentários. Até a próxima história!